Paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Mais um dia em que meditamos na palavra do Senhor. Em que o Senhor tem resposta, orientação, em que o Senhor tem direção e esclarecimento para as nossas vidas. Hoje eu quero meditar com vocês sobre momentos em que nós vivemos no deserto. Momentos em que passamos por provações, momentos difíceis, aflições, momentos em que nós não sabemos exatamente o que fazer, mas a palavra do Senhor tem resposta para tudo. Ela não nos deixa ficar enganados, ela não nos deixa à deriva, ela sempre tem um direcionamento claro e objetivo. E eu quero meditar com vocês ali em Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao 11, onde fala da tentação de Jesus, onde Jesus enfrentou o deserto por 40 dias, nos dando uma lição de sobrevivência aos momentos de solidão, momentos de escassez, que nós também enfrentamos em nossas vidas. Assim foi com Jesus, que foi conduzido ao deserto pelo próprio Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, diz a palavra. E ali, depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E então veio o inimigo e fez tantas ofertas. Mas ele saiu vitorioso de todas as tentações, de tudo que o inimigo oferecer a ele. Leia com atenção as respostas bíblicas que Jesus deu ao inimigo. E eu e você, como nós poderemos sobreviver no deserto? Em primeiro lugar, meus queridos, para sobreviver no deserto é necessário a presença de Deus. Nós vemos que Jesus foi para o deserto. Ele estava sendo guiado pelo próprio Espírito Santo, como diz a palavra. Mas em nenhum momento ele ficou sozinho. Deus estava com ele. Do mesmo modo, em nenhum momento das nossas vidas ficamos totalmente sozinhos, porque Deus está conosco. O que mais nós precisamos, segundo a palavra de Deus, para vencermos as tentações, os perigos, as aflições, os momentos difíceis? Jejum e oração. Jesus disse em sua palavra, em Marcos 9, 29, que existem coisas que só podem ser vencidas com jejum e oração. Por isso, para nós enfrentarmos desertos, momentos difíceis, circunstâncias totalmente adversas em nossas vidas, é preciso muitas vezes orar e jejuar. Queridos, mantenha uma rotina de oração e você verá transformação em sua vida. E para vencer no deserto precisamos da palavra de Deus. O alimento do cristão não é apenas aquele pão que sacia a nossa fome, que enche o nosso estômago, mas nós precisamos também do sustento espiritual, que é a palavra de Deus, que nos dá sustento, nos fortalece espiritualmente, que nos faz amadurecer espiritualmente. E quando nós comemos o pão da vida, nunca mais sentimos fome. Nunca mais nos sentimos abandonados. E nós sabemos também que Jesus teve resistência. E isso ele ensina para mim e para você. Em problemas difíceis, doença, vícios, algum relacionamento destruído, algum problema com finanças, tenha resistência. Jesus não cedeu às tentações do inimigo. Ele fez ofertas e Jesus não aceitou. Jesus não se deu por derrotado, e isto é um ensinamento para as nossas vidas. Assim nós também precisamos resistir,
porque a palavra do Senhor nos diz em Tiago 4, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meus queridos, deixa eu dizer para vocês, e nós podemos ver na palavra do Senhor diversos casos. O deserto não é para sempre. O deserto vai ter um fim. Isso que você está passando é somente uma fase passageira. Não vai durar para sempre. Com a ajuda de Deus, nós conseguimos vencer tudo. Doenças, aflições, fraqueza espiritual, fraqueza emocional, problemas no relacionamento, problemas na família, problemas no ministério. Com Jesus, nós encontramos a solução. Você não está sozinho nesse deserto. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. Ele prometeu em sua palavra: vá, não temas, pois eu estou contigo. Isso é para mim, isso é para você. Uma promessa da sua presença nos ajudando. E com a presença de Deus, na certeza de que Ele está conosco, mesmo que estamos passando por um deserto, esse deserto, meus queridos, creia nessa palavra, vai se tornar um lugar de milagres, um lugar de abundância, um lugar de renovação. Aleluia! Você pode estar pedindo: mas como eu vou sobreviver e como eu vou sair desse deserto? É simples. Nós podemos ver em 1 Coríntios 10, do 10 e o 11, que diz: olha os conselhos que o Senhor nos dá nesta manhã. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso vosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Essa palavra estabelece uma comparação entre o que ocorreu lá com o povo de Deus, quando estava saindo do Egito e estava passando por um deserto, e isso faz um comparativo com as nossas vidas quando estamos passando por um deserto, alguma aflição que podemos passar. Todos nós já passamos algum dia. Começa o versículo dizendo: não murmureis. E nessa comparação, o Egito representa o mundo pecaminoso que está lá fora, o mundo perverso. O deserto é a nossa trajetória na terra cheia de tribulações, adversidades, tempestades muito fortes. Mas tem Canaã, e Canaã é o nosso objetivo. O alvo de cada cristão é chegar na Canaã celestial, é chegar nos céus, é ter salvação, é ter vida eterna. Mas para isso passamos pelo deserto, e com Jesus estamos muito mais seguros. Agora, para sobreviver numa área que impõe muitos riscos severos, como florestas, montanhas, desertos, tempestades, inimigos, eu e você precisamos um kit de sobrevivência. Sim, você escutou bem, um kit de sobrevivência. Para nós poder sobreviver no deserto das nossas vidas, para a gente não se perder, para a gente não morrer nele, mas ter uma trajetória segura, proveitosa. Para tudo isso nós precisamos ter conosco um kit de sobrevivência. E nesse kit, alguns conteúdos são indispensáveis. Em primeiro lugar, direção de Deus. Veja, em Êxodo nós podemos ler no capítulo 13 sobre
O Senhor que estava adiante do povo enquanto eles iam saindo do Egito. A palavra diz assim: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo aquela coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nós podemos perceber aqui que o povo caminhou no deserto, sim, mas Deus estava o tempo todo com eles, providenciando o que era necessário. Colunas de nuvens, colunas de fogo representam a presença de Deus em nossas vidas, guiando, fortalecendo, iluminando, mostrando o caminho do povo. Veja, você tem colocado suas lutas, tribulações, angústias, esse deserto árido, escasso, na direção do Senhor? Você tem colocado a direção da sua vida na dependência e direção total do Senhor? Se ainda não fez, experimente, confie nele sem duvidar, e você verá coisas incríveis acontecer. E o que mais precisa no nosso kit de sobrevivência? A água da vida. Isso mesmo. Sem água no deserto, você se desidrata, você morre no deserto. A desidratação aqui vai representar o pecado, as nossas fraquezas diante dos obstáculos. Mas Deus é tão extraordinário que Ele faz brotar água da rocha, e Ele transformou águas amargas que não se podiam beber em águas saudáveis. E a água na sua vida representa Jesus. Jesus, teu mestre, teu salvador. Sem essa água, é impossível nós atravessar o deserto da nossa vida e chegar em Canaã. Sem essa água, nós não conseguiremos ir adiante, não conseguiremos ter em mente o nosso foco, o nosso alvo, que é a nossa Canaã celestial. Pois o mundo vai nos puxar para o lado, o pecado vai nos iludir, as ciladas do inimigo vão nos atingir, mas quando estamos com Jesus, estamos seguros, porque o próprio Senhor nos diz em sua palavra, em João, no capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus, ninguém mais, nada mais. Veja também, acompanhe comigo, abra ali na Bíblia o que está escrito em João 7, 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Aleluia! Ele é a água da vida, da nossa vida. Mas nós precisamos mais. No nosso kit nós precisamos do maná. Nós podemos ver em Êxodo 16 que diz que quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Esse alimento, meus queridos, esse maná que nos alimenta espiritualmente todos os dias,
é a palavra de Deus. Por isso te convido, não perca mais o devocional todas as manhãs, onde estaremos meditando na palavra do Senhor, que nos traz vida, renovo, força. Ela é alimento para o nosso dia. Veja, nós podemos ver ali o que está escrito, que em Mateus 4, 1 ao 4, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra revelada, inspirada pelo nosso próprio Deus, é o alimento espiritual que nos ajuda a caminhar e a prosseguir todos os dias. Além disso, meus queridos, lá no kit de sobrevivência nós precisamos ter regras claras. Imagine aquela multidão que saiu do Egito no deserto caminhando a esmo, sem ter regras, caminhando um para cá, outro para lá. Se não tivesse ordem, regras estabelecidas, seria um caos, uma confusão total. Assim é a nossa vida, sem obediência às regras. E quais são as nossas regras? A Bíblia, a Escritura Sagrada. Sem essa regra, a gente morre no deserto. É aqui que estão as nossas regras. O que podemos, o que não podemos fazer. O que Deus diz para que nós façamos todos os dias, para sermos bem-sucedidos. E o que mais precisa ter no nosso kit? Um tabernáculo, ou seja, a nossa igreja, ou a nossa casa onde nós adoramos ao Senhor. E a palavra nos diz em Êxodo 21, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo desse tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. A igreja é a casa de oração. É ali que nos reunimos para nos fortalecer, para ouvirmos a palavra de Deus, para orar, adorar, louvar e viver em comunhão com os irmãos e com Deus. É um local que o cristão vai para congregar, para ter comunhão com os irmãos, para ouvir a santa palavra de Deus e guardá-la no seu coração e fazer o que é reto aos olhos de Deus. É este lugar. Nós não podemos ficar sozinhos, abandonados a esmo neste mundo. O inimigo virá e nos destruirá. E veja, precisa mais alguma coisa nesse kit: a autoridade espiritual. E a palavra de Deus nos diz em Jeremias 3,15: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. E a palavra do Senhor nos diz mais em João 10,4: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Não queira maldição em sua vida e morte no deserto. Por isso, respeite a autoridade espiritual dos seus pastores. Portanto, meus queridos, respeite, honre a sua autoridade espiritual na sua igreja, aquele que zela pela sua vida, aquele que conduz a sua vida e aquele ao qual você conhece a voz, porque ele tem te amado como Cristo amou a todos nós.
Aleluia! E o que não pode faltar ainda no nosso kit? Alegria, festa. O Senhor sempre traz a provisão divina o tempo inteiro. Por isso, festeje a providência de Deus, alegre-se no Senhor. E a palavra diz: alegre-se mesmo nas lutas, pois Deus é contigo. Aleluia! Mas nós podemos ver ainda mais uma palavra, agora no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, falta mais uma coisa no nosso kit de sobrevivência: um propósito pessoal. Onde você quer chegar? Ficar no deserto até a morte ou entrar em Canaã? Tudo dependerá das suas escolhas. Quais são as tuas metas para o próximo ano? Você está disposto a cumprir todas as metas, mesmo que dificuldades surjam no teu caminho? Ler mais a palavra, ler livros, meditar na palavra do Senhor, fazer seu devocional todos os dias, cuidar da sua saúde, ter comunhão com os irmãos. Vá anotando aí as metas para 2024 e siga. Dispõe-te e siga todas as metas, pois se forem corretas, você chegará ao alvo. Mas você ainda continua com livre escolha para decidir exatamente se você quer continuar ou não, para decidir sobre o caminho que você quer seguir. E Filipenses 3 nos diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Aleluia, aleluia. O deserto que hoje nos intimida será o mesmo deserto amanhã, onde nós estaremos separando as nossas melhores sementes, onde estaremos produzindo e reproduzindo o melhor de Deus em nossas vidas, onde teremos um encontro face a face com Deus, mas não devemos esperar o deserto chegar para ter um encontro com Deus. Antecipe-se, busque ao Senhor. Ele está te chamando hoje, Ele está te chamando agora para viver uma estação de restauração, de restituição, de transformação em tua vida. Aleluia, aleluia. Não espere mais. Este é o momento de jogar-se nos braços do Senhor. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.